Olá! Hoje vamos fazer uma análise bem prática e direta ao ponto sobre os antihipertensivos que temos disponíveis no SUS. E o nosso guia vai ser a nova Portaria 49 do Ministério da Saúde. A gente vai destrinchar juntos o que esse documento traz de essencial para o nosso dia-a-dia no tratamento da hipertensão. E o coração de toda a nossa conversa é esta tabela. Ela é basicamente o nosso mapa. É a referência oficial da portaria, com todas as opções, as doses, as frequências, enfim, tudo o que a gente precisa saber para guiar a nossa prática clínica no SUS. Vamos usar ela como base para tudo. Para organizar o nosso raciocínio, a gente vai seguir essa ordem aqui, tá bem? Primeiro, vamos entender as regras do jogo, as diretrizes da portaria. Depois, a gente mergulha em cada classe de medicamento. E no final, a gente amarra tudo com as outras classes e algumas considerações. Assim, fica mais fácil aplicar na prática. Certo, vamos começar pelo começo, pelas fundações. Antes de falar de cada remédio, é fundamental a gente entender direitinho como ler essa tabela, quais são as regras e as definições do documento. É isso que vai garantir a segurança e a eficácia lá na ponta, na hora da prescrição. E olha, esse ponto aqui parece um detalhe, mas é absolutamente crucial na prática. Essa nota diz que para remédios como o captopril ou o propranolol, a gente pega a dose total do dia e divide. Simples assim. É um detalhe que evita um baita erro de prescrição e ajuda a manter a pressão controlada ao longo do dia todo. E só para não deixar nenhuma dúvida, o que é essa dose diária habitual que a tabela tanto fala? Pensa nela como nosso ponto de partida. É a faixa de dose que, em geral, funciona para a maioria das pessoas. A gente começa por aí e vai ajustando, titulando, de acordo com a resposta de cada um. Beleza, agora sim, vamos entrar nos medicamentos. E vamos começar com os pesos pesados do tratamento. Os inibidores do sistema renina-angiotensina, os IECAs e os BRAs. Eles são a base de muito tratamento por aí. Bora ver o que a portaria oferece pra gente? Então, de cara, a gente vê as nossas três principais ferramentas aqui: captopril, enalapril e losartana. O que salta aos olhos logo de primeira? A frequência. O captopril exige de 2 a 3 tomadas por dia. Já o enalapril e a losartana são bem mais cômodos, né? 1 ou 2 vezes ao dia. Todos são de primeira linha, mas com essa diferença bem marcante no perfil de uso. Então o que a gente tem aqui é um balanço interessante entre flexibilidade e conveniência. O captopril, com aquela dose inicial bem baixinha, permite um ajuste super fino, uma titulação bem cuidadosa. O problema, pedir para o paciente tomar remédio 3 vezes ao dia pode ser um tiro no pé da adesão. Do outro lado, enalapril e losartana são muito mais práticos. E a gente sabe que, na vida real, praticidade muitas vezes se traduz em melhor controle. Agora, vamos para outras duas classes super importantes no dia-a-dia. Os bloqueadores dos canais de cálcio e os beta-bloqueadores. São grupos bem diferentes, com mecanismos distintos, mas cujas particularidades são cruciais na hora de escolher o melhor tratamento. Nos bloqueadores de cálcio, o SUS nos dá 3 opções com perfis bem diferentes. O amlodipino é o campeão da conveniência. Uma dose única diária, pronto. O nifedipino tem uma dose mais fixa, mas a frequência pode variar. E aí temos o verapamil, que já é de outra subclasse e tem uma faixa de dose bem mais alta. Ele tem seu nicho, por exemplo, em quem tem certas arritmias, junto com a hipertensão. E quando a gente fala de beta-bloqueador, essa divisão aqui é fundamental. É o que define muita coisa na prescrição. De um lado temos o propranolol, que é não cardioseletivo. Do outro, os cardioseletivos, como o atenolol e metoprolol, e ainda o carvedilol, que tem um efeito extra. Por que isso é tão importante? Pensa num paciente com asma ou DPOC. A escolha entre um seletivo e um não seletivo é uma decisão clínica de primeira ordem. Então, para resumir os pontos principais, a conveniência do amlodipino é um trunfo gigante para a adesão. A escolha da cardioseletividade nos beta-bloqueadores não é um detalhe, é pura estratégia clínica. E essas faixas de dose bem largas, como a gente vê no propranolol e no verapamil, só reforçam a necessidade de um ajuste fino e individualizado. Seguindo em frente, chegamos aos diuréticos. Uma classe clássica, com uma eficácia mais do que comprovada. E no SUS a gente tem acesso a 3 tipos diferentes, cada um com o seu papel bem definido no tratamento. E o nosso trio é esse aqui: a hidrocloroxazida, que é o feijão com arroz da hipertensão sem complicação, a furosemida, que é a nossa ferramenta de resgate para tirar o excesso de líquido, essencial na insuficiência cardíaca, por exemplo, e a espironolactona, que vai além. Ela é chave na hipertensão resistente e ainda traz benefícios para o coração. E um detalhe fundamental sobre a furosemida. A dose máxima dela, ao contrário das outras, depende da resposta de cada um. Não existe um teto fixo.
Isso nos lembra que o tratamento da sobrecarga de volume é totalmente dinâmico e exige um acompanhamento de perto, de olho na diurese, na função renal. Para fechar nossa análise da tabela, vamos dar uma olhada nas classes adicionais. Como o nome já diz, são medicamentos que a gente costuma usar como segunda ou terceira opção, ou em situações bem específicas, como hipertensão na gestação. O que temos aqui? Primeiro, a metildopa, o clássico para gestantes, mas repare na faixa de dose dela, é enorme. Depois, a doxazosina, que além de baixar a pressão, dá uma ajuda em quem tem hiperplasia prostática, e é dose única. E por fim, a hidralazina, um vasodilatador bem potente, mas que, assim como o captopril, exige mais disciplina na hora de tomar. Então, para amarrar as ideias aqui, a metildopa, com essa margem de dose gigante, pede uma titulação bem cuidadosa. A doxazosina entra para o time da conveniência, da dose única diária, o que é ótimo. E a hidralazina só reforça aquele conceito que a gente já viu. Às vezes, um medicamento muito eficaz vem com uma posologia mais complicada. Isso pesa na nossa decisão. E a gente termina com essa reflexão. A portaria 49 nos mostra as ferramentas, o nosso arsenal. Mas a verdadeira arte da medicina está em como a gente usa tudo isso. A pergunta que fica é: como combinar essas opções, pensando nas comorbidades, no perfil de cada paciente, no contexto de vida da pessoa, para não apenas baixar um número, mas para otimizar de verdade os resultados a longo prazo? Fica aí a provocação.